E, de alguma maneira, nós perdemos um pouco a iniciativa da pauta para chegar naquilo que a ministra Helena Chagas falou aqui, que é chegar na sociedade desorganizada. Então, o modo de fazer, a qualidade dos profissionais e os objetivos de um corpo editorial de uma empresa pública, quais são as experiências boas que existem no mundo em relação a isso, que os senhores poderiam nos sugerir? Você, Betina. Bom, em primeiro lugar, eu acho que você está perguntando como é que você pode ter jornalista de qualidade sem jornalista de qualidade, por assim dizer. E isso, claro, é uma questão muito de duas coisas. Uma é de capacitação. Será que o radiodifusor investe em treinamento inicial e continuado? E outra, na verdade, é a atmosfera, por falta de uma melhor palavra, que você cria na sala de editorial. Se você tem uma sala de editorial, você tem muitas discussões e muitas troca ativa de ideias, você tem melhor jornalismo de modo geral. Se você tem uma sala editorial que tudo é definido até os mínimos detalhes e as pessoas só fazem sua pequena parte do trabalho geral, eu acho que o editor é muito importante. Se o editor é o primeiro dos jornalistas que dá as questões aos jornalistas, ou impõe as questões aos jornalistas, mas se o editor seria o último na gestão ou na direção, também na área pública, que isso tende a abafar a inovação. Eu acho que, em termos de exemplos, porque não há nenhuma receita, na verdade, então não há realmente exemplos de que esse radiodifusor específico decidiu ter esse específico tipo de mecanismo para decidir o que vai cobrir, o que pauta. Todos os jornalistas atualmente, em todas as salas editoriais, têm problemas, é difícil decidir. Você tem 700 propostas de agenda por dia, isso acontece em muitas outras salas editoriais pelo mundo afora. E vem muitas vezes de lobistas e menos de sociedade civil. Então, o que deve ser coberto é um desafio real, decidir o que deve ser coberto. Eu acho que a única maneira de abordar essa questão seria, o meu conselho é, e você vê esse aconselho em alguns casos, a sala editorial decide que, em vez de religiosamente ler todas essas sugestões, você, na verdade, se certifica de que o contrário ocorra, você certifica de que uma parte do processo de notícias seja reservado para as ideias geradas dentro da própria sala editorial. No mundo de hoje é um conselho positivo isso. Não era assim no passado, mas eu diria que atualmente dê o espaço do jornalista, para o jornalista sugerir suas próprias ideias. Não faça que eles tenham que seguir tudo que vem de fora. Porque com muita frequência nós esquecemos que não devemos apenas satisfazer necessidade de informações, mas também desafiar o público. E como nós vamos questionar ou desafiar o público se só seguimos o que vem de fora? Isso não é possível. Oi, Ivani, a não ser que alguém queira mais. Você quer falar, Carlos? Eu concordo quase 100% com o que a Betina disse. O que precisa é muito treino, a instituição tem que ter regras claras. Por isso que eu aplaudo aí vocês estarem fazendo um manual. Eu acho que o manual é absolutamente fundamental. Tem que tentar manter o corpo de jornalistas. A rotatividade é muito prejudicial para qualquer empresa jornalística se dar bem. Então, muito treino, muita clareza no que se pretende, você fazer a sua missão muito objetivamente delineada, e conversar e ter um ambiente bom, e é mais ou menos o que sempre se fez também. Né? Florestan. Dá para ele. Depois. Bom, meu nome é Florestan, eu sou gerente executivo de jornalismo em São Paulo, da EBC. Eu, como a minha diretora, a Nereide, e a minha presidente, viemos de uma estrutura de um jornalismo comercial, trabalhamos na maior empresa de comunicação do país, com todos os recursos à mão, helicópteros, equipes de jornalismo, toda a infraestrutura necessária para se fazer um bom trabalho. E agora a gente enfrenta aqui as dificuldades de uma emissora que está surgindo bem depois do que as emissoras comerciais,
que já impuseram um padrão de qualidade e criaram um hábito no país. Um hábito que é difícil você romper e conquistar essa audiência tão necessária que o Carlos Eduardo falou. É uma luta de Golias contra, como é que chama? Do Davi contra o Golias. E temos que fazer opções, às vezes, com 6 equipes em São Paulo, uma cidade com 20 milhões de habitantes, a grande São Paulo. O Rio de Janeiro, a grande Rio, são 8 milhões de habitantes, com problemas que, só para você se deslocar dentro da cidade, você precisaria de um helicóptero mesmo, senão você não chega na fonte da notícia, né? Tendo que as limitações impostas por uma empresa pública. Aí eu gostaria de perguntar para vocês, como vencer essa questão da tecnologia, dos recursos que certamente a BBC tem, mas a EBC em São Paulo e no Brasil ainda não dispõe. Vocês veem aqui um belo prédio, nós estamos avançando muito, mas ainda sofremos bastante com essa limitação. Mas a questão que me aflige mais é com relação à matéria investigativa tão importante, inclusive para a audiência, né? Qual o limite que o jornalismo público tem pela frente? Podemos usar a câmara oculta? Podemos usar a fonte sem citar o nome dela? Podemos fazer a matéria investigativa? Como fazer? Acho que essa é uma questão para o Matteo e para a Bettina. E também para o Carlos Eduardo. Okay. Bom, a última parte da pergunta, a primeira, porque é mais fácil, eu vou responder. Bom, as regras, as normas para... As normas éticas, quer dizer, câmara oculta, fontes anônimas, esse tipo de coisas. Como eu disse na minha apresentação, deveriam ser exatamente as mesmas a despeito da TV ser financiada publicamente ou ser comercial. As regras, as normas devem ser as mesmas. E depende muito da história da matéria. Em alguns casos você tem que ter a fonte anônima, porque senão ela se sentirá ameaçada ou correrá perigo. Há câmeras escondidas também. Os jornalistas, quero repetir, nós desenvolvemos padrões ou normas para quando isso é permitido ou não. Então, não acho que deva haver nenhuma diferença entre quando você costumava trabalhar na Globo ou agora, onde você está trabalhando ou o que está fazendo em termos de regras éticas, normas éticas. A segunda parte, é claro, o único conselho que eu posso dar aí é que vai ser impossível, obviamente, para a EBC, neste caso, concorrer com a Globo. Eu não acho que você nem deveria tentar. Não é essa questão, não é a questão da EBC se tornar uma outra Globo. A questão é a EBC responder, satisfazer necessidades em termos de informação e áreas específicas que outras não fazem. Não exclusivamente, mas... Então você precisa ser um pouco como alguns dos novos atores. Sempre que novas estações começam a trabalhar, você pensando no seu exemplo do São Paulo, pensar, o que você pode fazer sem um helicóptero? Que os outros não estão fazendo. E não é fácil, eu sei. É um desafio grande, mas eu acho que é provável que a EBC tenha qualquer coisa parecida com os recursos que a Globo tem à mão. Num horizonte de curto prazo, ou talvez nunca tenha, na verdade. Então, é um tipo diferente de concorrência. Bom, em primeiro lugar, como eu falei nos meus comentários, como vocês vão ver nesse relatório, nós sugerimos que a EBC deveria ter muito mais financiamento, porque o que vocês têm realmente não é real, é muito pouco. Mas eu concordo com a Bettina que você não pode concorrer com a Globo. E se tudo você está fazendo é concorrer com a Globo, então você deve passar a ser uma empresa privada. Bom, eu acho que há maneiras de encontrar nichos. Nós tendemos a olhar só os grandes. A CBC no Canadá, não sei se vocês observaram daquela tabela da per capita, e o Canadá estava na extremidade mais baixa daquele espectro, mas a CBC ainda assim tem realmente um nicho muito forte e reconhecido, não porque esteja concorrendo com outras emissoras comerciais, mas porque está fazendo coisas melhores ou de diferentes maneiras, e é muitos espaços para vocês identificarem formas de atuar. Eu não acho que é tão difícil. A Globo tem o seu estilo, sua abordagem, e vocês têm que definir uma outra com orientação para o interesse público, não é? Quer dizer, eu concordo completamente com o que vocês dois disseram. Não tenho nada a acrescentar a isso, realmente. Eu acho que o principal recurso que você está falando é financeiro, mas ambos estão dizendo, há muitas outras fontes de recursos. Uma das maiores agora é o tempo.
né? E parece que o tempo, na verdade, é um recurso muito precioso para jornalistas nesse momento, em diversos contextos nacionais. E ter o tempo para poder pensar sobre qual seria a cobertura adequada para ter, como fazê-la, é algo que, na verdade, os concorrentes de larga escala estão tentando ter. Quer dizer, ver o que o público quer em cada segundo. E elas não estão conseguindo fazer isso, porque não tem esse recurso precioso, o tempo. Por favor. Thank you. My name is Lumko. Obrigado. Meu nome é Lumkov, da África do Sul. São comentários e não pergunta, na verdade, mas rápidos. Em primeiro lugar, eu acho que a Bettina, eu concordo com quase tudo que você disse, Bettina, mas em certa medida nós precisamos ter algumas definições básicas que sejam aceitáveis na profissão. Porque num ambiente regulado, se você não tem essas definições, então mesmo a noção de um regulador independente talvez não seja útil para a meta de compartilhamento que nós temos em função do bem público. Eu concordo que não devemos ter definições detalhadíssimas, mas nós temos que ter algo mensurável no nível básico, porque com cada liberdade vem uma responsabilidade. Bom, mas o meu comentário-chave é algo que eu precisava esclarecer. Mas eu preciso eu preciso deixar registrado aqui esse comentário. Não é necessário que haja com uma regra e uma prática. E, portanto, não é correto, portanto, afirmar que na África a prática do jornalismo serem financiados, terem viagens financiadas, que tudo isso acontece na África. A África é um grande continente com mais de 50 países e a prática são reguladas em cada um desses países. Quer dizer, a coisa não ocorre como foi mencionado aqui, é uma correção, tá? Não é que os jornalistas estejam sendo sempre financiados para fazer as viagens para as suas coberturas. Eu queria deixar isso assinalado aqui. Vou encerrar, porque nós vamos voltar às 2h30, né, para a continuidade do seminário. Eu quero agradecer muito a participação dos nossos convidados, acho que foi muito produtivo, e agradecer também as pessoas que participaram. Até à tarde.